11º episódio da série Quem Pensa Enriquece. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Denilson Maciel, professor Denilson, já trabalhando aí na área da administração, mecânica, teologia, enfim, são vários assuntos e estou lendo este livro Quem Pensa Enriquece, que é o best-seller de Napoleão Hill. Na verdade, este é o 11º vídeo. Eu arrumei para a cabeça, né? Comentar capítulo por capítulo, muito interessante. Mas está valendo a pena. Quero agradecer você que tem acompanhado aqui os meus conteúdos, você que já curtiu os meus vídeos, você que já deixou também aí o seu comentário. Muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Muito bem, Quem Pensa Enriquece é um livro maravilhoso, sensacional e, na verdade, traduzindo aí, esta é a filosofia do sucesso. Só para lembrar para você, Napoleão Hill foi aquele homem que teve um encontro com um dos homens mais ricos dos anos aí 1910, nesse meados, que era Andrew Carnegie, dos Estados Unidos. E a partir daí surgiu essa ideia, então, de pesquisar e investigar os homens mais ricos, os milionários e até bilionários na época, o que eles tinham em comum. E aí foi, então, desenvolvido o que é chamado de a Lei do Sucesso. Claro que tem vários outros livros do Napoleão Hill, mas o que ganhou muito destaque pelo fato de ser resumido essa ideia foi o Quem Pensa Enriquece. Eu me arrisco a dizer para você, depois que você lê este livro uma, duas vezes, eu já estou aí na 5ª vez que estou lendo esse livro, a sua vida muda. Realmente ela muda da água para o vinho, tá? Este livro, ele é considerado a Bíblia do empreendedorismo. Depois da Bíblia, ele é o 10º livro mais vendido e mais lido no mundo. Hoje passa aí de 100 milhões de pessoas que já adquiriram esses exemplares, e desses milhões de pessoas, muitos deles se tornaram milionários, claro que aplicando os princípios aqui desse livro, tá bom? Então não é por acaso que nós estamos aqui. Legal? Bom, sempre eu faço uso de algum texto bíblico. Hoje eu não vou fazer assim especificamente, porque a minha fala aqui é relacionada à inteligência espiritual, mas eu quero lembrar para você que são 13 princípios colocados aqui, né, nesse livro. São 13 princípios. Então, só para lembrar, nós temos o princípio do desejo, autossugestão, conhecimento especializado, conhecimento organizado, a decisão, o poder do mastermind e, por incrível que pareça, está aqui então a sexualidade, ou em outros pontos, a transmutação do sexo. Muito legal esse assunto. Eu falei para você com relação à questão dos textos bíblicos, porque, na verdade, eu faço uso da Bíblia Sagrada. Ela mostra que, no princípio, Deus criou todas as coisas e Ele é o Criador. Foi Ele que criou o homem e a mulher. E então, macho e fêmea. O instinto sexual foi Deus que criou no homem e na mulher. E há uma força, segundo Napoleão Hill colocou, né, compilou e esmiuçou esse negócio aqui pra gente, porque ele também entendeu que várias forças, vários estímulos, várias situações fazem com que a pessoa ganhe aquele gás, né, para produzir bastante, para adquirir sucesso e por aí vai. Por exemplo, moradia, né? Então, você quer ter uma moradia, você parte para cima. A questão de vestuário, porque ninguém vai andar nu, né? Então, por questão do vestuário, você também parte para cima para que as coisas aconteçam na sua vida. Também tem a questão de segurança. Quantas não são aquelas pessoas que lutam pela segurança? E assim por diante. Claro que eu vou pontuar outros pontos aí interessantes. Mas o topo da lista é a energia sexual.
a gente vai ver isso com muito detalhe. Essa transmutação do sexo, só para você ter uma ideia, se você quiser trabalhar especificamente essa questão de o que significa transmutação do sexo, porque é o seguinte, existe um instinto sexual, existe a energia do sexo dentro de você, dentro de nós. Agora a ideia aqui é a seguinte, é transmutar isso para outra direção. Claro que o sexo, vamos aqui organizar nossas ideias e vamos lembrar de alguma coisa. O sexo tem pelo menos três objetivos principais. Isso graças ao Criador, né? 3 objetivos principais. O primeiro deles é a perpetuação, né? A perpetuação da espécie, a procriação, como você queira. Nesse caso, os animais dominam essa arte, né? E só isso, no caso dos animais. Para o homem, para o ser humano, para o homem, para a mulher, é um pouquinho diferente. Além de você ter a questão da procriação, que já é algo maravilhoso, importante, né? Procriação, ter filhos, enfim. A procriação da raça, né? Que só tem uma raça, que é a raça humana. E, em segundo momento, o sexo também é imprescindível com relação à saúde. E como? Então, as pessoas bem resolvidas sexualmente falando, têm uma boa saúde. É até sugerido que faça uso, né, dessa energia que você tem, porque faz bem para a saúde, ou seja, para manutenção da sua saúde, ok? Mas tem também a terceira, e é justamente a terceira que nós vamos nos adeter aqui, que é a ideia de você ter essa energia, aplicar ela, e aí no caso é a transmutação, para outro fim. Qual esse fim? Sucesso na vida, inclusive ganhar dinheiro, não é não? Legal, né? Ganhar dinheiro, ser um bom palestrante, ser um bom comunicador, ser um bom professor, ser um trabalhador incrível, ser um vendedor, né? Ser aquela pessoa de destaque, mas isso graças a esse instinto sexual que existe, né? Portanto, é aí onde entra a palavrinha transmutar. Eu vou ler aqui para você que está no livro, tá? O significado da palavra transmutar é, em uma linguagem simples, alteração ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. Transmutação de energia sexual, então, significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Ou seja, a ideia aqui é saindo da esfera de que você tem a ideia que o sexo é somente para a questão física, então você está saindo dessa esfera física, né, daquela vida 2, como que seria aí, vamos emprestar lá da área do direito a colocação, a conjunção carnal, né? Então essa parte de intimidade aí entre dois seres, de preferência macho e fêmea, logicamente, né? Que é a partir do que eu disse para você, à luz das escrituras sagradas. Então saindo dessa intimidade, dessa conjunção carnal, partindo para outro nível, que seria então canalizar essa energia que você tem para outro sentido. Isso não significa dizer que você vai parar as atividades sexuais, né? Suas atividades do sexo, não tem nada a ver. Você pode manter normal, porém fazer uso também dessa mesma energia para ser uma pessoa com mais produtividade. Esse é o assunto que é extraordinário. Eu confesso para você que eu demorei um pouquinho para trabalhar esse tema, né? Porque não é fácil. Embora o meu canal aqui no presente momento não é tão grande, está em construção, mas eu também tenho responsabilidade com aquilo que falo aqui. E eu já recebi vários comentários, vi vários vídeos também na internet, de pessoas que inclusive exageram um pouco com relação a isso aqui. Eu prefiro trabalhar em alguns pontos da forma que eu anotei aqui no meu roteiro, né? Eu tenho um roteirinho, então eu vou trabalhar no primeiro momento aqui carisma, criatividade, gênio, imaginação criativa e a importância do amor. Claro que na importância do amor eu vou dar um pouquinho mais de ênfase. Fica comigo, não vai sair do vídeo aí não, tá? Vamos ficar até o final
e deixa aquele comentário aí, se você concorda comigo, discorda, mas deixa o seu comentário aí que isso é muito bom. Vamos lá então, o que é carisma para você? O que é carisma, uma pessoa carismática? Isso é legal, né? Vamos trabalhar aqui a ideia do romântico, da pessoa mais romântica, da pessoa bem resolvida, que isso tem a ver com sucesso. Vem comigo aí. O mundo ele é governado pelas emoções humanas e são elas que estabelecem o destino da civilização. Veja bem, o mundo é governado pelas emoções humanas. Emoções. Guarda essa palavrinha emoções. As pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Queríamos que fosse o contrário, né? Gostaríamos que fosse mais pela razão. Quando que não? É mais por sentimento. E a mente humana, segundo os estudiosos, então, ela responde a estímulos pelos quais pode ser agitada de tal forma que assumem característica como, por exemplo, entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso. Então, quando você trabalha desejo intenso por aquilo que você quer, ou uma certa imaginação, ou um entusiasmo, claro que isso são estímulos na sua mente, tá? E que é emoções. E o que nós estamos trabalhando aqui é a emoção do sexo. Em outras palavras, a energia do sexo. Antes de eu desenvolver essa ideia, os estudiosos mostram que tem pelo menos 10 grandes, como que eu diria, 10 grandes estímulos aos quais a mente responde com mais liberdade. Vou repetir. Existe pelo menos 10 grandes estímulos que a mente responde com muita ênfase. Isso é estudos que foram colocados. E o primeiro deles, que vem no topo, é o desejo de expressão sexual. Que bom, né? O desejo de expressão sexual, ele ocupa o topo. Então, ela é uma energia isso, é uma emoção. Mas aí depois tem o amor, né, que é uma outra emoção, que fica ligadinho com o sexo. Nós vamos unir sexo e amor, tá? Para ficar legal. Então são as duas emoções. Só o sexo, né, nem sempre vai ser interessante. Por quê? Porque se você trabalhar só o sexo é biológico, tá? É físico. Tem lá relação sexual e tal, então ele é biológico. Agora o amor, ele é espiritual. E aí é muito interessante. O amor, ele é uma emoção espiritual. Aliás, a fonte do amor é Deus. A ideia aqui é você unir as duas, amor e sexo. Sexo e amor. As duas emoções juntas, dá para você imaginar o que pode acontecer. No decorrer do livro, ele comenta sobre o perigo de fazer o contrário. Você misturar, por exemplo, sexo com ciúme. Então, o sexo é bênção, vamos dizer assim. O amor também. Então, os dois juntos uniu a uma potência, a uma força incrível, insuperável. Você conquista qualquer coisa com essas duas emoções, assim a grosso modo. Porém, o sexo e o ciúme, em alguns casos, o que é chamado de ciúme doentio, ele pode ser traduzido como veneno. E aí leva à destruição, à morte, enfim. Então, os estímulos são esses, né? Repetindo aí, desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente de fama. Tem gente que quer ser famoso. Então, por conta da fama, por conta do nome, por causa do poder, ele parte para cima. A música também, né? Eu sempre gostei de música. A música também é uma emoção, mas ela ocupa o quarto lugar do topo. Então, não é em primeiro lugar. Uma pessoa pode não gostar de música e ser uma pessoa de sucesso, por exemplo. Né? Mas nada contra a música, não vamos deixar isso de lado. Amizade, quantas não são as pessoas que gostam por conta de uma amizade, você parte para cima, por conta de querer ser admirado. Tem pessoas aqui na internet que se acham assim bem legais, né? Por conta de que tem tantos seguidores, são famosos. Poxa, eles se sentem bem, né? Mas nem todos são assim.
A aliança do Mastermind é uma outra. Sofrimento em comum, quando você sente que uma pessoa está sofrendo, está passando por necessidade, por dificuldade, essa é uma emoção também que te faz sentir aquilo e trabalhar em prol daquilo ali, faz até conseguir alguma coisa por conta daquele sofrimento de outra pessoa. A outra sugestão, a autossugestão também é uma emoção. Aliás, um estímulo, desculpa, é um estímulo. E o medo? O medo também é um estímulo. O medo, bem dosado, faz bem, mas o medo em excesso pode, na maioria das vezes, leva à destruição. Álcool e drogas, por incrível que pareça, com muito respeito, quem está aqui no meu vídeo, que faz uso disso, né, de álcool e de drogas. Ele, querendo ou não, olhando o lado positivo da coisa, drogas e álcool acaba sendo estimulante. Não que eu vou fazer aqui propaganda disso, né? Mas é real, né? Então tem pessoas que precisam ali de uma certa dose para ele se estimular. Só que tem um detalhe, normalmente isso pode trazer prejuízos, né? Pode trazer prejuízo. Mas vamos ficar com o ponto principal aqui, que é o desejo de expressão sexual, ok? E aí, tá comigo ainda? Não foi embora do vídeo? Não vai embora não, não vai embora, fica aí, deixa um comentário, curta, compartilhe com seus amigos. Gostaria de um comentário seu também, se você está achando interessante essa série, porque eu estou no 11º episódio, falando aí Quem Pensa Enriquece. E eu fico pensando se eu continuo ou não, porque eu tenho mais 3 ou 4 vídeos para a gente encerrar essa série aqui. Então gostaria de saber de você uma opinião, se é importante nós continuarmos fazendo análise, porque ler livros eu leio muito, né? Então eu gostaria muito de compartilhar os meus conhecimentos, aqueles pontos que eu adquiro aqui, compartilhar com você. Deixa seu comentário aí, tá bom? Bom, então vamos lá. O desejo de expressão sexual vem no topo da lista, como eu disse, de estímulos que aceleram a mente e põem em movimento as rodas da ação física. As emoções associadas ao impulso sexual humano criam um estado mental, tá? Então, só para você entender, quando nós falamos aí de transmutação sexual, essa energia, não que você precisa ficar preocupado lá com como que eu vou fazer isso, não. Tem alguns pontos aqui que vão serem abordados, Eu já vou falar sem ficar lendo muito o livro, né? Porque eu também entendo que é importante que você leia. Quer ver um detalhe? Então, através do vestuário, por exemplo, se a pessoa, ela ativa essa energia da sexualidade, né? Esse carisma dela, a partir do momento que ela se veste bem, ou eu diria, não com roupas muito caras e tal, não é assim a ideia de ostentar, não é isso, tá? Mas assim, vestir de maneira adequada, de maneira interessante, de maneira que você se sente bem para aquilo, é isso daí. Então essa é uma das características, embutido aí, inconscientemente, a sexualidade está presente. Outro detalhe interessante, o seu sorriso. Tá, o seu sorriso, a sua empolgação, você está de bem com a vida, você está em um alto astral, autoestima elevado, entende? Então tudo isso é essa energia sexual que está aí. Porque o que acontece? Se você está estimulado, se você está, de bem com a vida, se você está bem resolvido, claro que você vai fechar negócios com mais ênfase, com mais positividade, você vai transmitir mais segurança, as pessoas vão crer mais em você e por aí vai. Então é nessa linha que eu estou trabalhando. Claro que tem pessoas que são os pessoas que trabalham essa linha com mais específica, eu diria assim. O que acontece? Eles chegam a dizer que até mesmo no ato, porque vamos combinar aqui, no ato sexual, quando, vamos dizer assim, o homem e a mulher estão ali no momento íntimo, né, aonde tem a relação sexual, claro que para chegar até lá teve todo um detalhe, né, teve o namoro, teve as carícias, essa parte romântica que pelo menos deve ter, né, ou deveria, e aí até chegar no momento de
das conclusões finais, depois o ato em si e o que é chamado de momento ápice, né? Chegar no ponto principal, né? O ponto chave, onde vai fechar tudo, né? Então, o nível de emoção de ambos os lados vai subir o ponteiro, na verdade, vai lá em cima, a temperatura máxima, mais ou menos isso. O que acontece? Alguns estudiosos dizem que se você for capaz de, nesse momento, você visualizar aquilo que você quer, você se ver também, toda essa emoção incrível que está acontecendo ali, você também se vê em tudo aquilo que você também quer conquistar no mundo material, por exemplo, segundo alguns estudiosos, dizem que isso é possível acontecer de uma forma mais rápida, de uma forma incrível, extraordinária. Eu ainda vou estudar mais sobre isso, porque, ao meu ver, não tem tanta necessidade isso. Até porque, se no ato sexual ali, no momento do auge final, você tiver que ficar pensando em conta para pagar, ou acho que nem isso vai aparecer, né? Quem vai lembrar de boleto nessa hora? Não, acho que não existe, de problemas, enfim, de tantas dificuldades. Eu, no meu entendimento, isso não acontece. Porém, eu sou mais do lado do sentido de que você alimentar tudo aquilo que te eleva sexualmente falando. Vamos pegar a primeira figura das meninas, das mulheres, né? Então elas se preparam muito, elas se cuidam, não necessariamente para o homem, né? Para se mostrar, para se aparecer. Às vezes né? Claro, tem os seus pontos também. Mas na verdade, até onde eu sei, com quem eu já conversei, tanto com minha esposa, namorada que tive antes, enfim, amigas. Então dá pra gente entender que, na verdade, quando elas se cuidam, vão no salão, se preparam da melhor maneira possível, o primeiro detalhe é por causa delas mesmo. E eu acho que isso é o ponto, né? Então, você tem esse lado da sexualidade, do carisma interno, ou seja, você gosta de você e, portanto, você vai fazer o melhor por você mesmo, tá? Depois, em segundo lugar, há quem diga que as mulheres fazem para competir com outras, né? Então, não necessariamente seria por causa do homem, seria por causa de outras, né? Porque tem outras muito bem arrumadas, muito bem preparadas, e aí ela também chega lá naquele nível, ou talvez até passar se fosse o caso. E em terceiro lugar, que vem para chamar a atenção de alguém aí, de um homem, de um namorado, ou coisa do tipo, tá? Isso é o que eu conversei com algumas fontes femininas, tá? Me parece que os homens não são tanto assim, né? Os homens, a rigor, eles são mais tranquilos, eles não têm muito esse lado da forma que é o lado feminino. Entretanto, eles se cuidam sim. Muitos deles vão para academia, fazem uso de suprimentos, de vitaminas, aqueles caras que estão, sabe, para cima, e eu acho isso surreal, porque o cara precisa se preparar mesmo. Então, antes de qualquer outra situação, ele precisa estar muito bem. O homem, ele é muito sugerível, e aí não só o homem, mas a mulher também, ler, estudar. Então, até que tem uma brincadeira que diz assim: você quer ser uma pessoa atraente, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa que estuda, seja uma pessoa que vai atrás do objetivo, que, sabe, está buscando coisas novas, está procurando se desenvolver. Então, isso aí parece que desperta, de alguma forma, algum tipo de atração em alguém, né? Quem que não quer estar perto de alguém que está demonstrando ter sucesso? E o que nós estamos vendo aqui é que isso está relacionado a esse carisma, né, da pessoa que está se preparando nesse sentido, e eu estou querendo provar para você, à luz do que eu vi aqui neste capítulo interessante do livro Quem Pensa Enriquece, que muitas criatividades também aparecem, né? Porque se você se prepara de uma maneira incrível, extraordinária, né? Claro que você também você vai ser criativo.
o seu desenho é muito melhor, os seus cálculos é extraordinários, os seus textos, o seu livro que você lê, a palestra que você está preparando, a aula que você prepara, ela é super incrível. É diferente de uma pessoa que se abate, né? Não faz uso, então, dessa energia que nós estamos falando aqui. Ok? Muito bem, o assunto é um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos em frente. Tem aqui a questão do gênio e imaginação criativa. Já foram pontos que foram abordados em assuntos aí anteriores, né? Alguns capítulos anteriores foram abordados. Sim, deixa eu comentar aqui com você a questão ainda da sexualidade. Eu achei muito significativo, disse aqui o Napoleão Hill, quando fiz a descoberta de que praticamente todo grande líder que tive o privilégio de analisar era um homem cujas conquistas eram amplamente inspiradas por uma mulher. Eu não poderia deixar de comentar isso daqui. Então, diz que vários homens na história se destacaram com sucesso e pelo resultado de ter uma mulher incrível ao seu lado, ou junto dele, né? Até que tem uma frase que diz: ao lado de um homem de sucesso está uma mulher de sucesso. Eu gosto muito dessa frase. Ao lado de um homem de sucesso, normalmente está uma mulher de sucesso. Olha aí a energia sexual. Diz que o Napoleão Bonaparte, ele foi um homem que teve muito destaque. Diz que quando inspirado pela primeira esposa, ele teve a primeira esposa por nome de, eu acho que é mais ou menos Josefina, uma coisa assim. Ele era apaixonado por ela, ele gostava dela demais, esse cara era irresistível. Ele ganhava todas, ele estava em alta. Quando ele perdeu a esposa, ele caiu a produção. Entendeu? Então, tem vários homens na história que aconteceram isso. Quando ele estava bem resolvido com aquela mulher do lado dele e tal, ele foi no topo. Mas quando ele perdeu, ele teve a questão de separação, de divórcio, de uma série de coisas, quando ele foi para a guerra, para a situação, né, para cima, para a batalha, no mesmo ímpeto que ele vinha, ele sofreu algumas derrotas. E isso a gente tem claro com muitos outros. Eu anotei aqui, com muito respeito, eu estou aqui na internet, mas eu fui fã, hoje não tanto, embora admirador, mas eu fui fã do Zezé de Camargo, como cantor e como compositor e como um cara batalhador. É isso. Não estou olhando o lado negativo dele nem nada. Eu sempre, desde a minha adolescência, foi quando o Zezé estava desapontando ali, eu comecei a acompanhar os passos do Zezé e eu acompanhei a música que foi o sucesso dele, que é o Amor, né? Muito conhecida por muitos do Brasil e fora do Brasil. Agora é interessante que a música É o Amor foi o sucesso. O que é bom se analisar, embora ele atualmente ele tenha uma outra esposa, tem uma outra família, teve algumas situações, assim como muitos já passaram por isso, mas no caso dele, naquele momento do sucesso do É o Amor, ele estava extremamente apaixonado pela primeira esposa. E muitas coisas tinham dado errado na vida dele, muitas, inclusive no primeiro momento, ele sofreu acidente, perdeu o irmão, enfim, tem uma série de coisas que tem no filme lá, Os Filhos de Francisco, né? O que acontece? A gente percebe nas entrelinhas que a mulher dele, naquele momento, deu muita força, sabe? Deu muita força. E ele já deixou soar que ele também fez algumas músicas inspiradas na própria esposa. E as de sucesso, né? Então, eu citei o nome dele, eu citei o Zezé aqui. Mas tem vários outros cantores, autores inspirados, no Brasil principalmente, que as músicas de sucesso deles foram inspiradas no amor, na vida real mesmo, naquela pessoa que realmente gostou dele, amava ele e não só amava, mas dizia: estamos juntos nessa empreitada, estamos juntos, a gente junto vai vencer. E aí
para concluir aqui, claro, você já sabe o que aconteceu. Foi um grande sucesso. Então, é isso. Não estamos escondendo aqui o fato da energia sexual embutida. Então, tem uma energia aí, que é misturada, então, sexo e amor, que é o que eu falei. Sexo e amor faz com que coisas incríveis e extraordinárias aconteçam. Eu poderia usar exemplo pessoal meu também, sem citar fonte, sem citar nomes aqui, mas eu me sinto que em um dado momento da minha vida ela deu uma virada, quando, sem ninguém falar nada, e nem a outra pessoa, né, que eu então, né, amava muito, demonstrou isso, mas o olhar, as expressões, foi o que bastou para mim me entender como um homem de garra, um homem, sabe, que eu conseguiria, inclusive, estar em São Paulo, estar na onde eu vim, conquistar o que eu queria, e até hoje, tá? Então foi muito interessante, eu nunca vou esquecer disso, um ímpeto interno que me despertou. Então, algo que às vezes você está sozinho, é como a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então parece que quando ele se sente sozinho, embora eu tenha respeito por quem procura desenvolver essa vida só, tá? A gente tem esse respeito, mas buscando a luz das Escrituras Sagradas, me parece que tem essa outra parte, como a gente viu aqui, um homem, mas que tem uma mulher que dá um apoio. Às vezes, basta a sua presença, basta o seu olhar, basta o seu carinho para que as coisas aconteçam. Eu fiquei em São Paulo por um bom tempo, adquirindo uma série de coisas, atividades, enfim, mas com toda certeza a minha vida ela só ganha um destaque no momento que eu me decidi, por exemplo, casar, né? Então, naquele momento, na minha vida muito pessoal, muito particular, nós conquistamos algo naquele momento ali que até hoje eu não sei como que a gente conseguiu, né? Você está aqui na região do interior de São Paulo, que nós estamos a 70 quilômetros da capital paulista. Então, em um curto período de tempo, quando eu pensei em um namoro sério, e aí a gente ia trabalhar para um casamento, que é o que aconteceu, e até hoje eu vivo bem no meu casamento, graças a Deus. Inclusive estou completando aí 27 anos de casado. 27 anos de casado com a mesma mulher, né? Direitinho. Então, o que acontece? Naquele momento ali, a gente conquistou várias situações que pela nossa estrutura, assim, olhando no sentido mais simples da coisa, não conseguiria. Então, nós compramos terreno, nós construímos, nós compramos carro, por exemplo, nós estudamos, nós fizemos algo extraordinário. E também a minha carreira ministerial, ela também ela decolou de uma forma extraordinária. Por exemplo, na igreja Assembleia de Deus, você tem um nível de liderança ali que são os evangelistas e pastores. E dentro desse curto período de tempo, eu cheguei ao nível pastoral na igreja também. Então, muita coisa aconteceu naquele primeiro momento. E aí, depois, a minha vida profissional também, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você, compartilhar com você, para dizer o seguinte, realmente, essa energia do sexo misturado com amor faz com que as coisas aconteçam. E para finalizar, porque meu tempo aqui já estourou, eu só vou finalizar com você falando o que o Napoleão Hill coloca aqui, a importância do amor, tá? Porque a ideia aqui é quem pensa enriquece, mas fazendo uso dessas duas energias, amor e sexo, sexo e amor. E olha o que ele coloca aqui. Amor, romance e sexo são emoções capazes de elevar as pessoas à altura da superrealização. Que show, hein? Não vou nem comentar isso daqui. Vou deixar para você pensar. Toda pessoa que foi mobilizada pelo amor genuíno, aquele puro de verdade, sabe que ele deixa traços duradouros no coração humano. Surreal. Que coisa tremenda. Então isso aqui significa o seguinte: se porventura você teve uma experiência de amor no passado, um amor incrível e talvez até uma experiência de sexo e amor, e os anos se passaram, você já sabia que
baseado nesse ponto que ele coloca aqui, aquilo que aconteceu lá atrás, se você canalizar no sentido positivo, serve para que você tenha sucesso hoje. As coisas acontecem. Agora você não pode fazer o contrário, ficar morrendo de saudade e morrer naquilo, né? Porque saudade e preocupação não vai trazer amor de volta, tá? Então precisa tomar muito cuidado, né? Até que ele diz aqui, se você acredita que é infeliz por ter amado e perdido, está errado. Então quem não sabe disso, quem não sabe dessas verdades, não analisa isso, pensa que amou alguém, se entregou e tal, e aí foi iludido e agora está perdido. Então isso é um erro, pensar dessa maneira. Você tem que pensar que o que você fez, o que partiu de você e talvez o que você recebeu, olha, com toda certeza tem um grau de positividade extraordinário que talvez você nem sabe até hoje. A verdade é que aquele que amou de verdade nunca perde completamente. Que show! Você nunca perde por amar alguém. Você nunca perde por fazer a sua parte. É simplesmente surreal. O amor é caprichoso e temperamental. A única verdadezinha que aparece aqui é a seguinte: ele vem quando quer e vai embora sem aviso prévio. Então, isso é uma dificuldade, né? Às vezes você tá amando muito, né? Antes de ter aí um compromisso, e às vezes o amor desaparece. Mas não significa que o efeito não ficou, tá? Então não precisa se preocupar, porque a preocupação, primeiro, que não vai trazer esse amor de volta. Muito interessante. A ideia aqui é aceite e aproveite enquanto ele permanece, mas não perca tempo se preocupando com a partida. Tá amando agora? Tá sendo feliz? Tem uma pessoa do seu lado? Estão desfrutando da vida dois? Aproveite o máximo, porque o dia de amanhã, sinceramente, você não sabe. Você pode criar expectativa, ter fé de que tudo vai dar certo no futuro, mas a vida é cheia ela é muito imprevisível aqui abaixo do sol, tá? A questão é, até as memórias de amor podem elevar o indivíduo a estimular a mente. É isso que eu falei. Então, pense no amor que faz bem. Pense no lado positivo. Pense nas coisas boas. Eu gostaria de pensar em um amor incrível sobre a minha vida, que é o amor da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é uma pessoa inspiradora. Porque ele fala aqui também que às vezes essa questão de ter uma mulher, né, que influenciou seu sucesso, às vezes não necessariamente só a mulher no sentido do ato sexual, do ato físico ali, mas ter também esse amor de alguém que é um outro, que é o gênero feminino, mas que não tem nada a ver com ato sexual físico em si, tá? Nesse caso, pode ser mãe para filho, pode ser a tia para o sobrinho, a prima para o primo, ou uma amiga, né? Ou uma amiga para com um amigo, sem ter o ato, entende? Só pelo fato de ter um apoio, de ter uma inspiração e dizer, conte comigo, tamo junto. Então essa força do outro lado faz com que as coisas aconteçam. O Napoleão Hill fala disso. Ele diz que nas pesquisas que ele fez, ele encontrou homens que tiveram muito sucesso. E quando ele foi ver esses caras, porque ele estava inspirado por uma mulher que na maioria das vezes ninguém sabia quem era ela. E nunca ninguém tinha ouvido essa mulher. E teve casos também que era outra mulher. E quando se fala de outra mulher, não necessariamente uma mulher que fosse mulher que tivesse o ato sexual, mas ele ali, tá? Sobre aquela pessoa de sucesso. Simplesmente incrível. Gente, eu estou encerrando por aqui o meu ponto. E tem uma frase aqui que diz o seguinte: talvez durante esse retiro, não deve haver desapontamento no amor e não haveria se as pessoas compreendessem a diferença entre as emoções do amor e sexo. Fazer valer isso daí, tá? Então, o amor é a emoção que serve como válvula de segurança e traz equilíbrio, razão e esforço construtivo. Simplesmente surreal. Quando o amor orienta as emoções, pode ser bom guia rumo ao esforço criativo. Quer ter sucesso? Cultiva isso. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo e do amor. E para encerrando aqui, quando a emoção do romance
é adicionada às do amor e do sexo, as obstruções entre a mente finita e a inteligência infinita são removidas. Então, é a questão, fazer a junção dessas duas energias, dessas duas emoções extraordinárias, que seria então o amor e o sexo juntos, faz com que aquilo que era de negatividade, de obstruções, caiam por terra. O que vai ficar é somente o resultado. Surreal, né? Bom, a minha proposta aqui com esse capítulo não foi realmente esgotar o assunto, viu que eu tive que fazer aqui várias aplicações, né? E aí, então, eu trouxe para você esse comentário. Então, eu estou encerrando por aqui. Quero agradecer o seu carinho. Se você ficou comigo até esse momento, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Quem pensa, enriquece. Forte abraço.